Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu converso com a jornalista Bruna Chagas. Bruna, como é que começou a tua trajetória jornalística? Oi, Trícia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Gente, estou muito feliz, de verdade. Então, minha trajetória começou há 15 anos, né? Eu fazia letras na UFAM e desisti, faltavam 2 períodos para terminar e passei pelo ProUni para fazer jornalismo, que era o meu grande sonho. E aí, de lá, no 3º período, eu já passei para a Rede Amazônica. Eu fiquei lá durante 5 anos, depois fui para convidada, fui para crítica, então passei por TV, depois fui para o impresso, um tempo, com o Guto. E aí fiquei um tempo lá também fazendo cultura, muita cultura. Depois me puxaram pro começar aquela área digital mesmo, né? Então os portais, fui pros portais. Aí a minha E com a tua formação com letras, tu deves ler e escrever muito, eu né? Eu amava. Era o melhor momento pra mim, foi quando eu fazia o impresso, que eu chegava lá só pra fazer aquela matéria, namorar as palavras e ir embora. Era assim. Então foi isso, a minha vida toda corrida, muita redação. 15 anos realmente dedicada, workaholic, saía assim, entrava às 7 da manhã e saía à madrugada. Cheguei a virar editora-chefe e diretora de conteúdo nesses últimos anos. E depois eu dei um tempo mesmo, porque já estava me prejudicando. Eu já estava... Em termos de saúde? De saúde mental, ansiedade, né? Mas já volta, e né? Aí... A gente se recupera e volta melhor. Aí eu tô nessa aí, né? Nessa vida de podcast. Bruna, falando do podcast, a Bruna apresenta agora, junto com a Penélope Andonin, e mais 2 convidadas, ou 2 convidados a cada semana, o podcast Além do Crime. O podcast Além do Crime fala sobre crimes locais, regionais, nacionais, e é o único podcast de true crime que nós temos aqui, né, Bruno? É o único, inclusive, da região norte. Sim. E eu já tive a oportunidade de participar de um, e já tô querendo ir a outros. E o podcast Além do Crime é um negócio que passa assim num segundo, porque tem uma interação maravilhosa com o público. Eu confesso que dia de quinta-feira eu já começo a bater meus dedinhos esperando, né, a hora de começar o podcast para saber o que vai rolar. Me conta, Bruna, como é que surgiu a ideia do podcast? Olha, surgiu pós-pandemia, né? Que eu já gostava de ler sobre crimes. Eu li a Ilana Casoy, que ela tem um livro chamado Serial Killer Louco Cruel. Li o Made in Brasil, daí eu já gostava muito de terror e de suspense, e thriller. E aí tem a Penélope, né? A gente já é amiga de família há muitos anos. E a gente assistia bastante. E do nada eu disse, bora tentar fazer alguma coisa aqui em Manaus. Aí ela bora, mas ela é tranquilinha. Assim, começa a Penélope, né? Mais tranquila. Aí só que eu sou agitada. A Bruna que é ligada no 220. E aí, olha, eu já fui fazendo, já fui procurando nome, porque até o nome a gente não podia ser igual por causa da patente, né? Sim, nome, marca. Aí procurei já registraste Além do Crime? Sim. Tudo certinho, né? E aí eu consegui Além do Crime. Bora, Penélope, semana que vem a gente já começa. Aí ela, o quê? Então, e foi. Gente, e pensa num podcast delicioso. Ó, só tem uma coisa triste, é que realmente aconteceram aqueles crimes, né? Verdade. Mas assim, diante do leite derramado, não dá mais para fazer nada, a gente analisa o que pode ser feito para evitar novos crimes, né? Esse é o diferencial. Porque a gente já sabe que o criminoso, ele tem o mesmo modus operandi. E você conhecendo crimes anteriores, você consegue identificar os sinais de que novos crimes podem surgir e podem ser evitados, né? Me diz uma coisa. Qual foi o episódio mais desafiador que vocês tiveram? Olha, o mais desafiador até hoje pra mim é o do Jairzinho, foi daqui, né, de Manaus.
lá no São Francisco, para quem não lembra, né? Encontraram o corpinho dele de 8 anos, virada do ano, inclusive, né? Janeiro dos anos 90, e ele estava enterrado na igreja, infelizmente no terreno da igreja, né? Mas nada tinha a ver com a igreja. Tudo isso foi descartado, inclusive acusaram até o pai dele, uma época, né? Enfim. Acusaram o pai, tentaram acusar o padre, o pai, todo mundo. Mas enfim, foi eu acho que o lance fatalidade da criança, né? Sempre que quando a criança mexe com a gente, criança mexe muito. Acho que isso foi o mais difícil. E o importante, como eu estava falando, Trícia, do nosso diferencial de outros podcasts nacionais, é justamente isso. A gente tenta trazer a orientação, né, para a população, para que não se repita. Para que não se repita isso. Né? Porque a gente traz uma psicóloga, geralmente um psicólogo ou uma psicóloga para falar. Para entender a mente, né? Tanto do criminoso quanto também do trauma da vítima, né? Infelizmente. E alertar os pais, os parentes, etc. Sem dúvida. Quais são os casos assim, Bruna, que tu gostarias de falar nos próximos episódios do Além do Crime? Ai, nossa, eu tenho muitos casos. Eu gosto muito dos antigos, sabe? Dos mais antigos, né? Os clássicos. E também, como a gente faz muita analogia, eu acho interessante a gente falar. Por exemplo, na primeira temporada, que essa é a segunda, né? Importante falar que a primeira temporada está disponível lá no YouTube. Mas a gente falou do BTK, a gente sempre fala do Jeffrey Dahmer. Antes de ter estourado na Netflix, a gente falou o BTK, o Ed Gein. Aí tem, por exemplo, eu quero muito falar do Palhaço Assassino, que é esqueci agora, o Gacy, né? O Gacy. Eu queria falar também do outro internacional que morreu um dia desse, o Garavito, que acho que é colombiano, ou mexicano, não lembro agora, que também assassinava crianças, mulheres, etc. E aí tem muitos casos internacionais que eu acho muito pesados, porém tem os nacionais também, né? Eu acho que o Chico Picadinho, tem uns aqui que eu queria falar mais. Esses mais famosos, vamos dizer assim, serial killers mais famosos. Eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta já falando sobre esses grandes crimes que aconteceram, né? Alguns mais recentes, alguns mais antigos, crimes até de outros séculos. Mas o importante é que o podcast Além do Crime, que é comandado pela Bruna Chagas e pela Penélope Antoni, conta histórias de crimes que podem servir como aprendizado para evitar que novos crimes aconteçam. Lembrando que as mentes dos criminosos são sempre analisadas por uma psicóloga que te ensina a te defender, né, e te proteger dos criminosos. A gente volta já. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você. Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. É um Amazonas diferente. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega e é você que sai na frente. É o Amazonas diferente, é o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Voltando aqui com a jornalista, especialista em casos criminais, Bruna Chagas, falando sobre o podcast Além do Crime. A gente estava falando sobre crimes internacionais,
Bruna, eu não sou muito fã de crimes internacionais. Eu acho que é outra realidade, são outros materiais que eles utilizam, as técnicas construtivas são outras, e tem o costume do porão, do sótão, do não sei o quê. Eu gosto demais dos crimes nacionais. Desde aqueles crimes clássicos, como o crime da mala, como o crime da Galeria de Cristal, crimes clássicos largamente reportados, a Fera da Penha, que é um crime horroroso. O Vampiro de Niterói. O Vampiro de Niterói, enfim. E os locais clássicos também, que eu já te falei várias vezes, né? A questão dos crimes de pedofilia, Teve o Delmo, né? A Rebeca, tudo isso, né? Vários, aquele caso que eu te mostrei, da família, Mas os crimes atuais, eles estão na mídia todos os dias, né? E assim, qual é o diferencial do Além do Crime? A mídia, ela retrata os casos que antigamente você via um crime acontecer, você passava 4, 5 anos falando daquele crime, e hoje você vê que toda semana tem crimes novos, todo dia acontecem crimes, toda semana um ganha repercussão, né? Mas eu não vejo a imprensa se preocupar em fazer a análise da mente do criminoso, como evitar que aquilo aconteça, quais os sinais vermelhos, as red flags, que devem ser acesas na possível vítima para que ela evite que isso aconteça com ela, como se proteger, qual é o modus operandi, né, de um criminoso. E tudo isso, no podcast Além do Crime, a Bruna, a Penélope, tem um cuidado de fazer. O crime é analisado não somente na questão jornalística, mas ela tem sempre uma advogada e uma psicóloga, ou alguém que trabalhe com acolhimento, com isso tudo, para falar, né, do crime. Isso. Além daquele acontecimento, além daquele fato, mas de como perceber os sinais, como evitar, como se proteger e até como despertar a tua cabeça para identificar uma mente criminosa, né? Assistindo ao podcast da doutora Ana Beatriz Barros, que é uma psiquiatra muito conhecida, e ela falando sobre a Glória Pérez, quando ela escreve o Mentes Assassinas, que ela disse assim, mas 4% da população vai apresentar algum grau, né? E tudo mais. De psicopatia. Isso. E ela diz assim, não interessa. Ela diz, não. A Glória Pérez diz pra ela, não. Ana Beatriz, ao contrário. Você tá ensinando aos 96% que não são psicopatas a como se defender deles, né? Então é muito importante, porque a maioria das pessoas, elas são criadas em famílias onde elas são totalmente protegidas de conhecer essas coisas tão graves e tão radicais, né? Justamente, por exemplo, o jornalismo é muito superficial, como tu falaste, né? Infelizmente não tem aquele tempo... Ele relata o fato, mas ele não tem o tempo para analisar o porquê, o como, né? E aí a gente tenta ir além, por isso que é Além do Crime, né? A gente tenta trazer sempre alguém do caso. Bom, o caso promotor, Kimberly Mota, né? A delegada foi maravilhosa. O caso Kimberly Mota foi noticiado na imprensa nacional, mas assim, noticiado. Não analisado todas as parece características. Um filme, né? Se você for olhar, parece dar um filme, daria um filme, né? Que teve fuga e tudo, né, Trícia? Não, todos os crimes, se a gente for analisar tudo, aquele que nós fizemos, que eu tive presente, quer dizer, tinha vários dados novelescos, né? Vários dados que
dá um conteúdo de novela. Sim, sim. Mas assim, hoje, nesse momento, nós temos novos crimes em fase de resolução, em fase de investigação. E a intenção de vocês é analisar cada um deles, né? Isso. Fala aqui para o nosso público que dia, que horário e como o público faz para assistir ao podcast Além do Crime. Ai, gente, depois de toda essa apresentação maravilhosa, totalmente explicativa de como funciona o nosso podcast, só tenho a convidá-los toda quinta-feira, às 16 horas, horário Manaus, né? 17 horário Brasília, porque a gente tem uma galera aí nacional que acompanha a gente, de Salvador, pessoal firme ali, de Roraima, do Maranhão. Então, toda quinta-feira, às 16 horas, ao vivo, horário de Manaus. No O Jornal, é um portal novo, apesar de ser um jornal antigo. Gente, não é O Jornal, é um jornal, onde ligado, tá? Isso, e é o único amarelinho que vocês botou esse nome, O Jornal vai aparecer e toda quinta-feira lá tá em todas as plataformas, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, principalmente no Facebook. Para quem quer assistir aos casos passados, você encontra no Spotify, no YouTube do Além do Crime. Tá. Totalmente. E quais foram os casos que vocês já debateram? Olha, um caso que nós debatemos além desse da Miss Manicoré, que foi o primeirão, né? Foi que o nosso é a piloto. Mota. A gente falou do caso Belota, é um dos também mais assistidos, mais procurados. Nós falamos do Compage, dividimos em duas partes. Gente, aquilo é horroroso, né? E dá pra dividir em milhares de partes. E nós conversamos com a delegada e com o perito. Pra quem não se lembra, o caso Compage foi aquela rebelião horrorosa que aconteceu no complexo Anísio Jobim, da briga das facções, né? Do Comando Vermelho contra a família do Norte. Foi uma tragédia, muitas mortes, foi muito feio. Eu cobri na época como jornalista pela Folha de São Paulo e até hoje me comove, assim, porque foi uma brutalidade total. E na época, assim, todo mundo teve acesso às fotos, né? Os vídeos foram vendidos em DVD, eu passei isso pra Folha também. Fizeram DVD. Houve no Brasil, ou fora do Brasil, algum outro nível, algum massacre desse nível? Eu vou pedir um minutinho comercial e você fala no próximo bloco. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com o laboratório LAPAC e com profissionais de excelência de diversas áreas, como endocrinologista, ginecologista, fonoaudiólogo e psicólogos. Realizamos consultas e exames, como exames audiométricos, patológicos, preventivos, entre outros. Aceitamos convênios e particular. Venha conhecer. É um Amazonas diferente. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega e é você que sai na frente. É o Amazonas diferente. É o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Voltando aqui com Bruna Chagas, jornalista à frente do podcast Além do Crime, que juntamente com Penélope Antoni analisam todos os casos criminais nacionais, locais e internacionais, falando sobre o maior massacre que eu tenho conhecimento, né? Em presídio, o caso do Compage, do Complexo Penitenciário Anísio Jobim,
para quem não se recorda, foi aquela briga de facções de Comando Vermelho e Família do Norte, 2017. que resultou num número absurdo de mortos, né? Todos jovens, mais de 50 mortos. E eu acho que esse pior foi o pior no caso do Amazonas. Sim. A gente só perde pro Carandiru, de massacre. Eu acho que Carandiru em número de mortos, né? Mas na brutalidade. Acho que o Amazonas vence. Ou do Contagem. Até hoje eu lembro da sensação do cheiro de sangue, né? Ali na quadra. A gente teve acesso, né? Ali Tu depois. chegaste a entrar? Não entrei no dia do depois. Não, mas chegaste a entrar. A gente chegou a entrar porque eles fizeram os presos limparem, né, toda a sujeira, porque eles levavam não sei se pode falar, levavam as partes do corpo pra quadra lá. Então tudo ficou com sangue, ficou envermelhado com sangue. Os bandidos levavam? Nossa. Não, que eles fizeram atrocidades. E ele, por exemplo, uma cabeça, vamos supor, tinha que levar tudo pra quadra, depois que terminou o massacre. E aí, por isso que ficou aquele, né, quando a gente foi ali na quadra, dava pra gente sentir o peso, né, ali no Contagem. Não, aquilo foi um divisor de águas, mesmo, né, porque a partir daí eles começaram a separar os presídios por facção, né. Dizem isso, né, cada um tem a parte que separa, mas é muito... graças a Deus não tivemos mais, né, espero que não tenhamos mais eu acho esse tipo que foi de tragédia. Um aprendizado muito duro e muito cruel, né, mas uma coisa que deixou uma mancha de sangue absurda na nossa história, né? Um crime tão brutal desse, que tenha me causado tanto arrepio na vida, quanto esse, só o caso Delmo, que eu acho que todos os espectadores estão por dentro. Já foi largamente veiculado, inclusive há um livro, né, escrito sobre o caso Delmo, que é um livro muito grande que para mim, pavoroso, dos poucos livros que eu não consegui ler, né? Tu sabias que teve 2 serial killers em Manaus? Eu te contei essa? Não, desconheço. Tivemos 2 e foi recente, eu acho que foi em 2000, agora não lembro a data certa, mas eram 2 irmãos e nós temos, viu, gente, no nosso YouTube, foi na primeira temporada, os irmãos serial killers. Eles mataram 10 pessoas homoafetivas em Manaus. Inclusive um estudante de jornalismo, que foi daí que desencadeou, a polícia conseguiu achar os 2. Nossa, que crime horroroso. Fala um pouco que crime serial é esse. killer. Eu só esqueci o nome dos meninos, mas eram 2 irmãos e eles não suportavam mesmo pessoas que se diziam homossexuais, né? E aí eles marcavam o encontro, eu acho que eles, como se fossem garotos de programa, e aí eles matavam juntos a pessoa. E ninguém sabia. E só fomos saber depois que assassinou esse rapaz jovem, estudante de jornalismo. E aí teve toda uma repercussão que deu nisso aí. A gente nem imagina, né? É macabro, bem macabro. Então... É uma coisa bem macabra. Mudando um pouco dessa questão... Pesado, né? Pesado. A gente foi pro lado pesado. Vamos aos crimes mais leves. Estelionatos, enfim, crimes que não são exatamente contra a vida, mas contra o patrimônio. Algum desses crimes também foi analisado por vocês? Não, infelizmente não, mas aí é uma coisa que a gente está estudando, porque o pessoal pede tanto isso quanto de tráfico. No caso é só sangue mesmo. No caso são esses mais que ficaram realmente na mente, no imaginário da população, né? A gente tenta trazer e resgatar. Bruna, quais são os planos para os próximos podcasts? Já tem algum planejado? Para os próximos, a gente tem... Eu não quero adiantar, que eu não gosto de adiantar os casos. Não, então vamos fazer o seguinte. Mas você vai estar nos próximos. Vamos fazer o seguinte. Para quem nunca assistiu Além do Crime, fala quais são os casos que já estão disponíveis no YouTube. Olha, recente, que o pessoal pede, apesar de tudo, casos recentes. A gente já falou da primeira parte do caso daquela moça grávida, a Gisele, eu não esqueci o nome dela, desculpa, a Débora. E tem agora, recente, nessa segunda temporada. E na primeira temporada,
nós temos Caso Belota, Jairzinho. o Maníaco da BR-174, também esse é pesado. O Jairzinho, temos a Miss Manicoré. A Miss Manicoré. Foram 13 episódios, então tem bastante coisa. E da segunda temporada... E esse já tem esse caso Débora, da menina grávida, né? Aí a gente abriu com o Delmo. Aí falamos também do... Ai, como é que era o nome dele? Monstro da Colina. Sim. Monstro da Colina foi pesado também. Bem pesado. E nós falamos agora, abrimos um leque, a gente tá em contato com os delegados de Roraima, do Acre, a gente fez um do Acre, também o caso de uma jovenzinha assassinada brutalmente pelo namorado, ele tirou a cabeça dela e levou pra mãe. São coisas bem pesadas, desculpa, gente. E é isso, se vocês quiserem, o feminicídio impera. O feminicídio impera ainda, né? Impera ainda, infelizmente. E abuso contra crianças também impera muito nesses caras psicopatas, desses loucos aí. Bruna, a verdade é que, assim, existe uma camada da população que é alucinada por crime. Desde sempre, né? Desde sempre. Inclusive, existem canais de TV só dedicados ao crime, né? Mas o crime, ele não serve só para quem gosta de sangue. Ele tem um caráter educativo e informativo. Não precisa ser sensacionalista, né? Ele serve como arma de defesa. E a intenção do podcast Além do Crime é ensinar você, que é um cidadão de bem, uma cidadã de bem, a aprender a se defender de crimes que podem ser evitados, né? Como se proteger de um grande número de crimes que ocorrem com muita frequência, caso a vítima não esteja alerta e não tenha toda essa informação a respeito. Então, o mais importante do podcast das meninas é o caráter informativo e preventivo do crime. Penélope Antoni, uma pessoa extremamente professora de direito, extremamente qualificada. Bruna Chagas, jornalista criminal com vasta experiência nessa área. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, em todos os tocadores. E para quem não assistiu, disponíveis, Além do Crime, nas plataformas de podcast e no canal do YouTube. Agradeço a audiência e meu muito obrigada para vocês.